Olá, sejam bem-vindos ao Em Obras, programa aqui da Sol TV. Meu nome é Giovana Zanetti, sou arquiteta e urbanista e estarei presente com vocês todas as semanas, mostrando um pouco do mundo da construção civil e de todas as áreas que envolvem. Para vocês ficarem atentos a tudo o que acontece dentro da nossa emissora, vocês podem nos seguir no canal no YouTube e também nas nossas redes sociais, @Sol TV Oficial. O programa tem um oferecimento de DHZ Arquitetura e Urbanismo. Hoje eu estou aqui com os meus convidados, a Inês, da Luzes da Aldeia, e também o Francisco, do Jardins da Aldeia. Muito prazer. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. E eu gostaria que vocês contassem pra gente um pouco de cada empresa, como é que surgiu a ideia, como é que vocês fundaram. Não sei, Inês, gostaria de começar contando pra gente um pouco? Obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, tá? E a Luzes da Aldeia surgiu em 2023, aliás, 2003. Vamos fazer 22 anos agora, dia 19 de julho, Legal. né? Então, ela surgiu pela necessidade que nós vimos na cidade de não ter nada na área de iluminação. Então, inclusive na época, quando eu construí a minha casa, eu não conseguia achar nada em Gravataí para iluminar. E como eu sou muito bairrista, sempre fui muito bairrista, a gente foi à procura de pesquisas e passei a fazer diversos cursos, luminotécnico, decoração de interiores, para que a gente pudesse se adaptar. Viajei bastante, fui dentro do Brasil, até fora, alguns lugares, para ver como nós poderíamos elaborar esse projeto. E ali, em 2003, ele surgiu. Ah, é muito interessante trazer para a cidade uma coisa que a gente não tinha, né? Muito legal, ainda mais com conhecimento dentro disso. Isso. E tu, como é que surgiu a ideia de ter essa empresa? Bom, eu nasci numa família de floricultores. Então, quando eu nasci, meus pais começaram a floricultura, e isso em Santo Antônio da Patrulha. E me formei em administração. E em 2005, a gente teve uma proposta para comprar uma empresa que já existia aqui em Gravataí, que na época era a Max Floricultura. E meu irmão, que já morava aqui em Gravataí, já tinha uma floricultura, que na época era Bela Rosa, me convidou para ser sócio dele. E a gente estudou o mercado, enfim, estudou o negócio em si e conseguimos fazer uma proposta de compra. Na verdade, não compramos a Max Floricultura, a gente comprou, na verdade, o estoque, e ele demitiu os funcionários, fizemos um processo de sucessão, mas bem tranquilo, e formamos a Jardins da Aldeia em 2006. Janeiro de 2006, a gente formou. Na época, tinha uma cota societária de 50%, meu irmão tinha também a mesma cota, que é o Agostinho Steffens, e há 8 anos atrás, mais ou menos, eu comprei a parte dele e fiquei sozinho na empresa. Hoje, a gente já faz também, vai fazer ano que vem, fazer 20 anos já de empresa, e temos um quadro de funcionários de tanto de prestação de serviço na área externa, de paisagismo, quanto a venda de plantas e o viveiro na 030. E a gente tem um ponto de comércio também aqui no centro, que é na Vila Caíbe, tem a Jardins da Aldeia também ali, onde também tem um braço, digamos assim, de plantas, mas seriam mais plantas menores, enfim, com plantas para autosserviço, digamos assim. Sim, seria uma outra variedade, no caso. Muito legal ter empresas do porte da empresa de vocês, com a preocupação que vocês têm, né, de trazer novos produtos para o mercado, com tanto tempo dentro do mercado, e isso é muito legal da gente contar. E eu gostaria de saber um pouco dos produtos que vocês vendem, como é que funciona a variedade, os itens que vocês têm disponíveis. Olha, hoje, nós na Luz da Aldeia, nós temos produtos assim, digamos, geral na área de iluminação, desde industrial, comercial e residencial, né? Hã, os produtos são muito amplos, na verdade, né? Então, desde spots de embutir, lâmpadas, fitas de LED que está muito em alta hoje, perfis, lustres, pendentes, plafons. Então é uma gama muito grande, né? O sortimento é bem amplo. E aquilo que a gente não tem, inclusive, vamos supor hoje, às vezes vai o arquiteto lá, não encontra no espaço físico a peça que ele realmente quer, a gente busca também, né? E através dos catálogos dos nossos fornecedores, a gente busca para atender a toda a demanda.
Ah, que legal. Vocês conseguem ter uma variedade de produtos grande, tanto em loja quanto sob encomenda, então. Exatamente, a gente faz, o nosso espaço no físico, nós temos, hã, uma variedade muito grande, né, muito estoque nós temos também. A gente trabalha com a linha de commodities, assim, spots de embutir, lâmpadas, painéis, um número muito grande, né, estoque físico. E a linha decorativa a gente tem, mas não é digamos assim, hoje já não trabalhamos mais com estoque tão grande como a gente já trabalhou antes, porque as novidades são muito rápidas, né, a demanda é de novidades, de coisas novas, então tem momentos que a gente tem que diminuir um pouco o exposto para que a gente vá buscar em cima dos catálogos, que o sortimento de iluminação realmente ele é muito amplo. Ah, que legal. E vocês, o que que vocês oferecem para o mercado Bom, a local, gente externo? a gente trabalha com a parte de paisagismo, jardinagem, projeto também. A gente tem desde de composto, terra, pedras, os insumos para jardinagem, né? Grama, árvores, palmeiras, enfim, tem plantas de grande porte também. Então, isso tudo depende também do tipo de planta, o cuidado que ela precisa também, né? Por exemplo, tem plantas que a gente demora às vezes 1 ano a 2 anos para poder estar pronta para poder botar no mercado. Porque tem um processo de transplante, às vezes as plantas maiores, exemplares maiores. E também tem muita coisa que, tipo assim, o nosso estoque, ele é vivo. Então, se eu cuidar dele, se eu tiver adubação, irrigação condizente, controle de pragas, eu consigo fazer o estoque valorizar e a planta ficar bonita, crescer, valorizar. Se eu não cuido do meu estoque, a planta vai ficar feia, ela vai acabar passando, enfim. Tem plantas também que a gente recebe toda semana de fornecedores, tipo hortaliças, ela é renovada semanalmente. As mudinhas de jardim, as mudinhas pequenas também é renovada semanalmente. Ah, tem fornecedores do estado, fora do estado também, que também vêm com periodicidade. Então, a gente tem uma gama de produtos que hoje também é bem grande. Na parte também de vasos, trabalha muito também sobre encomenda ou com catálogo também, porque, como a Inês falou, o mercado tem muita oferta no mercado, e se tu for comprar tudo, tu não vai ter espaço físico suficiente para poder ter uma opção Com de certeza. cada. Então, tem que ter um certo equilíbrio. A gente, em alguns produtos, a gente escolhe trabalhar com uma linha mais sucinta ou mais, tipo, os vasos hoje de concreto, a gente trabalha basicamente só num estilo que é o rústico ou o liso. Só que é tudo em concreto aparente, não tem pintura mais. Sim. Então, se quer pintar, vai lá, compra uma tinta, pinta no vaso da cor que o cliente quer. Mas tem algumas coisas que elas são mais neutras e mais universais, digamos assim, para poder ter uma melhor colocação, né? Sim, para conseguir atender melhor o maior público, né? Sim. E daí tem bastante também materiais, tipo seixos, pedras decorativas, enfim, tem bastante opção, assim, de material que não seja material vivo, digamos assim, né? Sim. Então, que tu consiga fazer um Seria o complemento complemento de jardim. do jardim. Exato. Muito legal. E como é que os profissionais, os clientes chegam até vocês? Os clientes geralmente chegam sozinhos, eles chegam com um arquiteto, um design de interiores, alguma coisa do tipo? Olha, é bem amplo também, tá? Nós tem clientes, claro, que vão lá na loja direto porque hoje a loja ela é bem conceituada, o pessoal procura na área de iluminação, chegam lá, mas a gente também vai em busca, tá? Os profissionais de arquitetura levam lá também, né? Trazem para nós os projetos completos das residências ou mesmo comercial. Eles nos trazem o cliente, mas nós também vamos em busca, né? Nós vamos em obras, fizemos visitação, contatos, redes sociais. Hoje, assim, eu acho que em qualquer segmento, né? Não só no nosso, a gente precisa ir buscar. As coisas já não caem mais assim diretamente para a gente. Hoje, até o Francisco comentou, a concorrência, inclusive em termos de internet, é muito grande. Então, nós temos que buscar. E o nosso diferencial é principalmente esse serviço que a gente dá, essa assistência que a gente dá desde para o profissional como para o cliente. A gente dá assessorias, vamos supor, no momento da instalação, a gente vai lá, ajuda, orienta, desde o profissional
que vai instalar, né, o eletricista. A gente auxilia, a gente não efetua apenas a venda, a gente faz a venda e acompanha a instalação e o pós-vendas também. A nossa facilidade também é muito grande em relação à troca. Tu compra produto, às vezes não dá, tu vê que o gesso na altura não deu para embutir aquela peça, a gente efetua a troca. Então, esse serviço é o que tem nos destacado bastante em relação a isso até. Então, a gente dá essa assessoria, essa ajuda para o nosso cliente, para o profissional de arquitetura também, né? E também para a área de quem instala na parte do eletricista. Muito legal, vocês têm então um suporte tanto para o cliente quanto para o profissional que está instalando ou o profissional que especificou o produto, né? Muito legal, dar uma Exatamente. segurança maior para quem está realizando o serviço, né? Exatamente, porque a gente quer o trabalho completo. Não adianta o cliente ou o profissional nos trazer e tu entrega a mercadoria e às vezes o pessoal não sabe nem como instalar ou Sim. como montar a peça, né? Porque às vezes são peças delicadas, sensíveis, então tu tem que dar essa orientação, essa ajuda para que ele possa entender o trabalho dele, o que ele pode fazer. Sim, claro, muito importante essa parte de pós-venda, né? Exato. E com vocês? Os clientes geralmente chegam sozinhos, vêm acompanhados de outros profissionais? Geralmente, é que não tem também uma regra também, né? Através de clientes que já são clientes nossos, também essa questão da planta também, a pessoa que gosta mesmo, ela gosta de, às vezes, ir passear numa floricultura. Então, para poder ver novidades, para poder ver produtos diferentes, para poder buscar informação, às vezes mesmo, que o nome já diz, né? Floricultura. É flor e conhecimento, flor e diversidade, flor e são informações, digamos assim, que a gente tem de bagagem que a gente acaba tentando passar para o cliente para poder ele ter sucesso na aquisição dele. E vem através também de indicação, muita indicação de clientes também que já tiveram experiência, as redes sociais também. Enfim, a gente também, como já tem bastante tempo de mercado, a gente também acaba já sendo conhecido bastante na região até mesmo também. Sim, com E certeza. parcerias, é claro, também a gente, a indicação às vezes de colegas de trabalho, até mesmo de outras empresas também, que daqui a pouco hoje tem muito grupo de WhatsApp também, que às vezes eles fazem indicação também, então o pessoal tem uma demanda, o pessoal vai lá e indica, enfim. Então o cliente ele é bem variado, ele não chega especificamente num canal só de comunicação, né? Muito legal. E o que o mercado tem pedido para vocês? Sei que Gravataí tem muitos condomínios novos. Eu não sei se vocês atendem também fora para outras cidades. O que o mercado daqui tem pedido para vocês? Variedades, algum item específico? Olha, nós atendemos, além de Gravataí, vamos supor, a região metropolitana, Porto Alegre, litoral. Fizemos negócios, inclusive, em São Paulo já, por incrível Que que legal. pareça, né? Fizemos um escritório e um apartamento em São Paulo também. E o que eles mais solicitam hoje, o que eu sinto assim, é a qualidade e é o entendimento em relação à iluminação, porque o cliente, principalmente quando ele vem direto, ele vem leigo, né? Ele não entende. Então, é esse que é o trabalho que a gente deve fazer, que a gente faz, porque ele busca qual a temperatura de luz que é o mais adequado, o tipo de lâmpada que vai usar, né? A peça decorativa tu pode usar, mas aí só a peça decorativa em si, ela não vai te levar a lugar nenhum se você não souber qual a temperatura de cor, qual o ambiente que você vai botar, né? Porque hoje, como nós temos as 3 temperaturas de cor, né? A branca fria, que é 6.000 até 6.500, né? 5.700 até 6.500. Tem a 4.000 a neutra e tem 2.700, 2.400 hoje as lâmpadas vintage já, né? Sim. 2.400 até 2.700, né? Então, eles buscam essa segurança, principalmente, né? Que a gente precisa passar para ele que ele está comprando um produto bom, de qualidade e diferenciado, né? Porque hoje o mais forte no mercado hoje é fita de LED, né? As fitas de LED com os perfis, né? Então, até em relação a isso, você bota o perfil, se você não colocar um perfil com uma lente boa, daqui a pouco ele craquela, ele quebra,
aí você já perdeu, Sim. né, a beleza da tua peça. Então, eles procuram, acho que especialmente aquela segurança que você possa dar uma garantia, uma assessoria e nós temos clientes, por incrível que pareça, que nós vamos fazer 22 anos de loja, que até hoje vêm nos pedir solução de compras que eles fizeram há 20 anos atrás. Hoje de manhã até teve um cliente na loja, ele mora na Paragem, e ele disse: Inês, tu sabe que faz 12 anos que eu comprei aquela tu te lembra que tu me vendeu essas luminárias? Eu disse: lembro, e eu lembrava realmente da casa dele. E ele disse assim: tu vendeu uma coisa muito boa, não estraga, eu não tenho como trocar. Que bom, Então, qualidade, né? então, essa parte é muito gostosa, assim, esse feedback que os clientes nos trazem em relação a isso. Então, além de tudo, nós procuramos vender qualidade e segurança para o cliente, que ele está adquirindo um produto que ele pode ficar tranquilo se eventualmente dá problema, a gente dá essa assessoria, essa assistência e quase vitalícia a gente dá assessoria. Claro que a gente não dá a garantia de troca de peça por esse Sim. período, mas assim, o auxílio, a solução para ele, a gente dá. Muito legal isso. O cliente tem um apoio da empresa, mesmo pós-compra e mesmo depois de tanto tempo, né? No nosso segmento, a parte de o que tem demandado bastante procura são plantas de grande porte, né? De maior porte. Porque às vezes tem plantas daqui a pouco que podem demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos para poder crescer e pegar um porte adulto, digamos assim. E a gente tem esse tipo de planta e existem plantas centenárias, por exemplo, as oliveiras hoje tem um segmento de mercado, digamos, quase específico, né? Que é uma planta que se adapta super bem e que consegue trabalhar bem a parte de transplante dela e manejo dela também, né? Então, essas plantas maiores têm sido um segmento, digamos assim, tem demandado bastante, tem tido bastante procura e, e principalmente também a parte de serviço, né? Então, a execução em si, né? Porque hoje em dia a mão de obra é um dos gargalos, digamos assim, da construção civil, desde o alicerce até os acabamentos, enfim. Pessoal que tenha qualidade, que tenha idoneidade, que tenha zelo e capricho, né? Então, são profissionais, digamos assim, que são bem valorizados no mercado. Então, e também a questão, principalmente também da segurança, né? Do cliente conseguir contratar um serviço e realmente conseguir receber ele como ele tanto às vezes esperou ou planejou para poder ter uma casa, uma área comercial, enfim, que seja, né? Mas que seja, de certa forma, entregue a contento, né? Sim, o cliente cria a expectativa e o sonho, né? E cabe a nós profissionais realizarmos aquilo que ele pensa. E tu comentou sobre as temperaturas de cor. Tu tem visto uma mudança dos clientes em relação a isso? Muitas pessoas tinham o mito de que a iluminação mais fria iluminava mais. Acha que as pessoas têm mudado um pouco o pensamento e têm buscado um pouco mais de conforto? Tem, a gente tem visto essa evolução, assim, bem constante, né? Porque no início, assim, era difícil de tu convencer o cliente que a luz fria, ela te dá a mesma luz da quente, né? Não, a fria, ela ilumina mais. Mas, na verdade, a fria, ela agride mais. E por ela agredir mais, o cliente acha que ela ilumina mais, né? Então, a luz fria, ela, inclusive, machuca o olho da gente, né? Então, aos poucos, a gente vê que realmente eles estão mudando, eles vêm para o conforto. Hoje veio a neutra para solucionar aquele que é radical, né? Não gosto da luz amarela, ou, né? Ou não gosto da luz branca, né? Então tem a neutra que dá um equilíbrio e isso tem sido bom para aquele cliente que realmente não quer a amarela, né? A neutra ela é um pouco mais suave, né, do que a branca. A branca tem espaços, lugares que ela é recomendada, que ela é importante, mas outros lugares não, né? A gente sempre fala para o nosso cliente, se tu chega, tu trabalha o dia inteiro fora da tua casa, no escritório, em qualquer ambiente que tu trabalha, é luz fria, normalmente luz fria. Tu tá acelerado naquela luz fria, o dia todo, teu rendimento é bom, tu chega em casa, o que que tu quer fazer? Tu quer chegar em casa e relaxar. Se você continuar com a luz branca em casa, você simplesmente vai continuar acelerado, né? Você não consegue relaxar e acalmar.
Então, essa parte a gente tem procurado passar bastante para o cliente tem aceito com mais facilidade, né? Quanto é importante a luz mais suave, principalmente para dentro de casa, né? Nos ambientes de quarto, até mesmo na sala de estar, depois que você está relaxando, né? Então, temos sentido, sim, bastante revolução em relação a isso, e isso nos deixa até bem mais felizes, porque a luz fica mais bonita, a casa fica mais bonita, os móveis ficam mais bonitos, porque tu pode ter uma casa linda, os móveis lindos, se ela não tem uma iluminação adequada, tu acaba com todo o mobiliário da casa, né? Então, nós temos essa responsabilidade, como a gente trabalha com o sonho dos clientes, né? Porque a construção de uma casa é o sonho de uma pessoa, né? Sim. Então, você tem que ajudar a completar nessa parte, que ele se sinta bem e que ele realmente termine. É tão gostoso quando tu vê depois o cliente, às vezes, vem, reluta um pouco, e quando termina, ele diz, Inês, que bom que nós te escutamos, porque ficou tão bonita a iluminação, ficou tudo tão gostoso, o ambiente está tão agradável, né? Então, isso é uma satisfação muito grande. Sim, valoriza o ambiente muito mais, né? Bastante. Valoriza bem mais quando você faz uma iluminação mais adequada àquele ambiente, né? Sim. E quais as dicas que tu daria, por exemplo, alguém que está reformando, está começando a construir, dicas de iluminação, de tendências, algo do tipo, que tu poderia nos passar? Olha, eu sou um pouco suspeita, né, em relação a isso, mas assim, o que eu vejo que hoje tem bastante a iluminação clássica, por exemplo, ela quase acabou, né, ela está muito fraca. Hoje está muito no moderno. Então, o que eu diria, que no meio do moderno tu faça uma mistura de um pouco de clássico, ou, o country, alguma coisa que dê um aconchego maior, porque só a linha minimalista, essa linha, ela fica uma iluminação um pouco mais fria, assim, mais, né, para trazer um aconchego, um pendente bonito, que dê um aconchego. Então, pode botar todos os embutidos que quiser, mas em cima de uma mesa, na sala de estar, no centro, coloque uma peça mais decorativa que dá um aconchego bem maior. As lâmpadas filamento, né, tem trazido muito pra gente isso do aconchego do vintage. Exato. Eu acho que elas trazem muito essa sensação de conforto. Exatamente. A linha vintage veio, assim, para trazer esse conforto realmente, né. E hoje nós já temos a linha vintage com uma luz mais forte também, porque antes ela vinha muito fraquinha, né. Muito de um vácuo, Decorativa, bem né? decorativa, né. Hoje não, hoje ela já ilumina, tu põe uma lâmpada vintage, ela já ilumina o teu ambiente também. Então ela veio realmente para contribuir nesse sentido também. Sim, com certeza. Falando em conforto, o que mais traz conforto também são as vegetações. Ter uma planta dentro de casa, ter um jardim bonito, traz um conforto para quem, né, tá buscando esse tipo de situação. Quais as dicas que tu daria para quem tá fazendo um apartamento, uma casa e quer alguma coisa mais aconchegante? Bom, hoje tem muita coisa nova no mercado, desde telhado vivo, parede viva, enfim, com sistema de automação, enfim. Ah, com certeza a planta para dentro de casa te traz um pouco mais de leveza, descarrega. A gente estava antes falando sobre plantas que tem um lado mais místico também, de tirar uma olhada, de poder ter uma energia diferente dentro de casa, né? Então, para o jardim também, tipo, principalmente quem está começando a obra, de planejar esse jardim também com mais antecedência. Muitas vezes o pessoal deixa para pensar no jardim no final da obra e chega no jardim, bah, agora eu gastei todo o dinheiro com móveis, com pintura, eu quis botar mais um granito, sei lá o que, fazer mais alguma outra coisa que acaba não sobrando para às vezes fazer um jardim adequado. Então, daqui a pouco reservar um valor daqui a pouco desse jardim para esse jardim, ou daqui a pouco até mesmo já negociar. Por exemplo, a gente já teve caso já de a gente ter negociado um jardim quando o cliente começou a obra. Então ele já foi lá, escolheu as plantas, a gente continuou cuidando das plantas para que ela possa receber o transplante e chegar no jardim dele já num padrão adequado e conseguir já ter uma reserva de capital para poder fazer esse investimento, né? Além de outros tantos
passos, digamos assim, a parte de drenagem do terreno, a parte de contenção de erosão, a parte de solo até mesmo. Então, tu tem que pensar que não é simplesmente abrir um buraco e botar uma planta dentro que vai nascer uma árvore linda. Porque ela, enfim, ela depende de luminosidade, de umidade, de nutrição. Ela também depende às vezes pode ter alguma praga que possa atacar ela. Então, pensar como ela vai crescer, como é que ela vai se comportar naquele local. Muitas vezes o pessoal planta uma árvorezinha pequena e acha que ela vai ficar daquele tamanho para sempre. E não, às vezes ela cresce, pega na fiação, cresce por cima do telhado, dá problema, pode dar problema sério, né? E além de despesa, custos, né? Então, Sim. tu fazer hoje uma remoção de uma árvore de grande porte, a gente está falando em um valor considerável, que tem que envolver equipamento específico para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Então, planejar sempre é uma boa opção, um bom caminho, e também se certificar de profissionais que saibam o que estão fazendo, né? Para poder realmente pegar uma instrução correta ou um planejamento que seja adequado para isso. Ah, as plantas dentro de casa, existem muita variedade de planta. E até mesmo para o jardim também. E não existe planta feia, né? Existe planta mal colocada, ou que não cresceu direito, Sim. enfim. A natureza é perfeita e só a gente, na verdade, eh, tenta introduzir essa natureza no nosso ambiente, para o nosso bem-estar, né? Mas tem que ser bem pensado, tem que ser bem planejado para não dar problema no futuro, né? Sim, com certeza. E quanto a tendências, alguma coisa, as pessoas têm buscado um certo tipo de vegetação, algo mais colorido, ou têm buscado vegetações mais altas? Como é que tá o mercado? Uma tendência, na verdade, que já vem de há um tempo atrás já, são plantas de baixa manutenção. Então, o pessoal hoje tem uma vida um pouco mais acelerada e às vezes não tem esse tempo ou não tem a vontade até daqui a pouco de ter um jardim com flor que lá vai exigir um pouco mais de cuidado, um pouco mais de manutenção. Ah, de contraponto também tem aquele detalhe, às vezes, que colorido que tu vai trazer para o teu jardim, que às vezes não precisa ser um jardim inteiro colorido, que seja um jardim da vovó, mas que seja, de repente, um detalhe, um vaso que vai te trazer uma beleza, um colorido diferente também. Tem algumas plantas, algumas vegetações assim que a gente consegue trabalhar bem com isso e ser pontual, digamos assim, né? Mas via de regra são jardins um pouco mais pro lado do tropical, principalmente para nossa região aqui, né? Que ela não é um clima muito temperado, não dá frio extremo. Então, os jardins tropicais para nós aqui tem se encaixado bem. E a gente tem tido bastante sucesso, tem bastante procura. Sim. E acha que as pessoas têm buscado cuidar mais dos seus jardins, até por conta de calor, às vezes, tentar colocar uma árvore para compensar? Como é que tá essa questão? Teve um movimento muito forte que foi durante a pandemia, que o pessoal ficou isolado, ficou em casa, e que não podia sair, e isso deu um dedinho verde, digamos assim, para muitas pessoas que não tava aflorado isso, e começou um interesse um pouco maior, sim, para ter um pouco mais de verde dentro de casa, em vasos pequenos, em coleção de planta, enfim, e muitas dessas pessoas gostaram desse desse ambiente que realmente muda ter uma casa com jardim, uma casa só com gramado ou sem jardim, ela muda. O jardim, na verdade, ele veste a casa, né? Ele faz um complemento, digamos assim, de proporção, de conforto térmico também, de plantar alguma árvore que tu consiga trazer sombra, que tu consiga trazer mais verde para perto de casa, mais conforto térmico para a questão principalmente de sol e outras plantas também que são frutíferas, daqui a pouco tu consiga colher um limão para fazer uma limonada, uma Sim. bergamota no período de fruta ali, então tu consegue ter opções de planta que tu também consegue extrair dela, usufruir dela, os benefícios também de tu poder ter em casa à disposição uma fruta, né? Enfim, ou própria horta, ou o próprio vaso com tempero, né?
Então, de tu pegar um temperinho fresquinho ali e botar na cozinha, na comida para temperar, é outro sabor. Com Tem certeza. um outro, eh, porque ele tá fresco, porque tu sabe da procedência dele, né, da origem dele, do que tu tá comprando alguma coisa que daqui a pouco que tu não saiba de onde é que tá vindo, né. A gente comentou sobre vegetações e eu sei que a iluminação faz muita diferença para a vegetação. Quais as dicas que tu poderia dar para o nosso público de como cuidar melhor, o que colocar? Porque eu sei que muitas pessoas acham que é só colocar um espeto, alguma coisa, mas tem determinadas iluminações que valorizam muito mais o jardim, né? Com certeza. Esse hoje é o nosso maior desafio, né, na iluminação, a área externa de iluminação. Temos fábricas boas hoje, fornecedores bons na área externa, mas nosso maior problema hoje está sendo a instalação, né? Então, hoje, para ti, estava escutando o Francisco falar, e eu disse, um produto depende do outro, né? Porque se você bota uma planta bonita e você ilumina essa planta, ela fica um outro detalhe, né? Você pode usar espetos embutidos, mas toda essa iluminação, ela só vai fazer efeito, vai dar resultado se você souber fazer a preparação da instalação. Francisco comentou até que o pessoal não se prepara, às vezes, para fazer o jardim. E realmente, às vezes, não deixa a fiação adequada, não deixa o dreno suficiente, porque daí queima o tempo todo a iluminação externa, né? Aquilo que do início fica lindo, maravilhoso, um jardim lindo, as árvores bem valorizadas, logo elas duram pouco tempo. Mas isso tudo é a má instalação, né? Então, tem que deixar todos os espetos, quando eles vão ser embutidos na terra, ele tem que ter um dreno. Ele tem que ter a pedra, tem que ter areia, né? Você faz uns efeitos lindos, né? Principalmente se você usar a temperatura de cor mais suave, né? A 2.700 até 3.000 K. Então, tu passa, às vezes como a gente é da área de iluminação, todos os ambientes, todos os lugares que tu vai, te chama atenção é isso. Um jardim bem iluminado é lindo, né? Até as plantas verdes, ou mesmo as coloridas. E eu acho assim que o principal para usar é o espeto e o embutido de solo. São os que dão efeitos bonitos, às vezes escadas também tem a fita de LED hoje que vem também para valorizar as escadarias, né? Então, no momento que você pega essa informação de como realmente instalar e cobrar do teu profissional que vai te instalar, fazer a instalação completa, nossa, você tem uma casa perfeita, né? Linda. Sim, com certeza. E para quem quer investir em produtos de qualidade, mas está com o orçamento um pouquinho apertado, o que que tu recomendaria para esse tipo de cliente? A gente tem opções, fornecedores menos, que a gente sabe, hoje está todo mundo com dificuldade também, né? Hoje a melhor fábrica que nós temos no mercado, a gente tem a consciência que ela não é um valor bem agregado, né? Um valor significativo. Mas a gente tem o meio termo. Então eu diria assim, ó, bota o meio termo, nós temos mais umas 3, 4 opções depois dessa, que digamos que seja a melhor do mercado. Então, que coloque, se conforme o orçamento, se der para botar a segunda opção, a terceira, mas que não coloque um produto que vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ter problema, aquilo que era bonito te frustra, acaba dando uma frustração muito grande na pessoa também, né? Então, e mesmo essa linha mais simples, é fundamental que seja bem instalado. A gente vê os maiores problemas hoje, até mesmo refletores que o pessoal gosta de colocar. Se o refletor é bem instalado, como deve ser com a fita autofusão, ou mesmo com os conectores, hoje a gente já encontra no mercado os conectores para instalação externa, né? Se você fizer uma boa instalação, esse produto mais em conta, que o cliente não tem disponibilidade de comprar outro, ele vai durar tem uma vida útil mais longa também. Sim, com certeza. E na parte de paisagismo e jardinagem, o que que o cliente que está com o orçamento um pouquinho mais apertado consegue fazer? Bom,
Tem um amigo que sempre falava assim, invista mais na terra do que na planta, porque uma planta pequena, numa terra boa, ela vai crescer. Então, ah, algumas plantas demoram mais tempo, não tem questão de prazo mesmo, de idade. Para uma oliveira ficar grossa, tu tem que ter anos de produção. Agora, tu pega plantas daqui a pouco de valor agregado menor, tu pode usar uma planta de repente um pouco menor, trabalhar um pouco melhor a terra e ela vai crescer de certa forma rápido e às vezes vai ficar até mais bonita do que aquela planta que está um pouco mais acabada já. Então, tu consegue fazer um jogo numa composição de ter plantas, algumas plantas mais diferenciadas, que tenham o valor agregado um pouco maior, mas tu consegue botar alguma coisa de complemento com plantas um pouco menores, de custo menor, porém que ela vai desenvolver rápido, né? Que, por exemplo, em 6 meses, 8 meses, dependendo da época do ano, ela consiga já atingir o padrão daquela planta que seja uma planta já acabada. E isso às vezes dá um valor de 2, 3 vezes o valor a diferença de valor, sabe? Então, isso faz bastante diferença, assim, num projeto. E, é claro, o quantitativo, né? Então, daqui a pouco pensa em fazer um canteiro, ou de repente deixa um canteiro para depois, para executar depois, ou daqui a pouco terminou a obra, está com o orçamento apertado, faz o essencial daqui a pouco, o que precisa ser feito para poder pegar um habite, uma liberação, para não ter barro dentro de casa. Às vezes muitos corredores agora, laterais, que não pega sol, o pessoal, o cliente já não está optando nem para plantar grama, já coloca uma brita, um seixo de rio, para poder já resolver essa questão de plantar grama agora e no inverno a grama acaba morrendo porque não pega sol direito, porque a posição solar não é adequada, né, naquele corredor de plantar grama. Então, são alguns detalhes assim que tem como mexer, que tem como ajustar para o jardim daqui a pouco, num curto período, ele esteja já concluído, né? Então, esses detalhes assim de conhecer a vegetação, de conhecer o tipo de planta, tem opções de plantas, tem opções de gramas, mas principalmente, invista na terra, invista no solo adequado, numa boa drenagem, para que tu consiga ter condições daquela planta crescer e desenvolver. Nosso clima tá mudado, não é de hoje. Enfim, tu tem frio extremo, tu tem enchente, tu tem períodos de muita incidência pluvial. Então, tu tem que, digamos assim, dar condições para que aquela planta consiga sobreviver nesses extremos que a gente tem hoje, né? Então, período de seca prolongado, tem que pelo menos fazer uma irrigação de vez em quando. Então, tomar atitudes para que possa a planta conseguir desenvolver e crescer de uma maneira adequada ali. Com certeza. Comentou sobre as luminárias externas. Muitas pessoas não entendem que existe a diferença da luminária que a gente coloca dentro da casa e a luminária externa, que é a questão do IP, né? Os clientes, eles chegam para vocês sabendo dessas diferenças ou vocês acabam tendo que explicar para eles que existem esses tipos de categorias, né, que a gente encaixa as luminárias? Olha, normalmente eles vêm bem leigos. É raro, um percentual muito pequeno que tenha o conhecimento que já vem pedindo, inclusive por marca e os IP, né, 65, 67, né? O conhecimento é bem pequeno, né? Então existe. Nós temos por hábito, inclusive, todos os nossos clientes, a gente procura orientar muito em relação a isso. O quanto é importante essa luminária externa ter, no mínimo, o IP 65, 67, né? Pode ser produto mais em conta, pode, mas que tem que ter esse IP, né? Porque se ele botar um produto o mesmo do interno e externo, não vai durar nada mesmo, vai queimar em seguida. O LED, ele é muito sensível à umidade, né? Então, ele tem que ter essa proteção. Mas a gente tem que orientar tanto o cliente como os profissionais. A nossa maior dificuldade é os profissionais fazerem conforme a gente orienta, né? Então, tem sido um desafio bem grande em relação a isso. Sim. Poderia explicar para o nosso público a diferença desses tipos de IP, só para eles conseguirem entender melhor do que a gente estava conversando? IP é a umidade que
a luminária pode receber? Vamos por todas as luminárias internas dentro de casa, a gente chama elas como IP20, né? Que é IP20 onde não pega chuva, onde não pega umidade direta, né? Dentro do chuveiro, por exemplo, a gente recomenda uma já com IP65, 44 pelo menos, que seja, né? A linha externa, onde pega chuva diretamente, ela tem que ser IP65 o mínimo, 65, 66 e 67, né? 67, 68, agora já está surgindo alguma coisa no mercado com IP68. Então, é onde a luminária pode pegar chuva e não é comprometida, né? E dentro de casa, ela é o IP20 que a gente chama, né? Que não pega chuva nenhuma e nem está muito exposta a umidades diretas. Sim, com certeza. A gente tinha conversado anteriormente também sobre a questão de iluminar mais ou não. Muitas pessoas também não entendem sobre o IRC, que é o índice de reprodução de cor, né? Que também é um item muito importante dentro da especificação das luminárias. As pessoas às vezes acham que somente a potência que influencia, também tem a questão dos lumens. Poderia explicar para a gente, de forma mais simples e sucinta, né? Como é que a pessoa, para ela entende, que ela entenda como é que ela vai fazer a compra dessa luminária, até para quem chegar na loja de vocês, quem sabe essa daqui, elas consigam entender melhor o que que vocês estão passando, né? Isso. Essa é um ponto bem importante, Giovana, porque é uma falta de conhecimento muito grande, né? Porque hoje o ERC, por exemplo, para te ter uma iluminação bonita, que a lâmpada, se fala em lâmpada de croica. Lâmpada de croica tem inúmeros modelos, né? Você tem um ERC abaixo de 70, que eu não recomendo, né? Que além dela perder a luminosidade bem rápida, né? Ela vai se apagando logo e que seja no mínimo acima do IRC 80, 90, hoje nós temos 90 já acima, que além da lâmpada ter uma vida útil bem mais longa, né? Ela dá um conforto maior, ela dá uma constância de luminosidade maior. Os lumens também são muito importantes, porque nós temos hoje, assim, bastante coisas, bastantes itens na área de iluminação certificado pelo Inmetro, obrigatoriamente. Mas nós ainda temos muita lâmpada que não são certificadas. Então, elas vêm com 7 watts com 200 e poucos lumens. Quando, na verdade, 7 watts tem que ter no mínimo 440, 500 lumens. Então, a quantidade de lumens é a quantidade de luz que ela vai dar, né? Então, isso é bem importante que a pessoa se informe, vamos supor, vá na Luzes da Aldeia, né? A Luzes da Aldeia vai dar essa informação toda para os clientes, mas em qualquer loja que eles forem, né? Peça para o vendedor explicar a diferença dos lumens, do ERC, que é bem importante, porque às vezes o pessoal olha na internet, mas a de croica lá está um preço bem mais abaixo do teu. Mas qual é o ERC dessa lâmpada, né? E quantos lumens ela tem? Então, ela pode ser o modelo é igual, se tu botar uma lado da outra é igual, né? Se você não tem conhecimento da diferença da lâmpada, você não vai ter uma luz bonita. Porque eu canso de receber assim, mas eu comprei essa croica, mas ela não dá a luz que eu esperava. Por quê? Né? Então, normalmente a gente explica. Depois que a gente explica, o cliente já vem para repor pedindo por essa qualificação, né? Então, a iluminação ela é bem complexa. Ela é bem ampla e quando a gente olha luz no geral, a gente imagina que seja tudo igual, mas ela é muito diferente. Tem muita parte técnica diferente que faz o diferencial dentro de uma casa, dentro de um comércio também. O fluxo luminoso dentro de um comércio, por exemplo, tu tem que ter o cuidado, né? Porque tem a fiscalização que exige um mínimo. Então, às vezes pode ser a mesma lâmpada aparente, mas com os lumes muito baixos, com o fluxo luminoso muito baixo, que não vai dar o resultado que essa pessoa precisa. Com certeza, até porque as normas, né, exigem determinado tipo de fluxo luminoso e as pessoas precisam atender para o conforto do usuário, né? Então é muito importante ficar atento a esse tipo de especificações, né? Quanto à parte de paisagismo, tu comentou sobre britas, seixos. O que as pessoas têm buscado mais? Elas estão substituindo a grama aos poucos, como comentou. Eu acho que pode ser um pouco também por conta do nosso clima, né? Mas o que elas têm buscado mais nesse tipo de revestimento?
Tem um leque muito grande das britas, brita branca, cinza, cor-de-rosa. Aí depois tem os seixos de rio, que são os naturais, tipo, regularizado, tipo de extração mesmo de locais permitidos, né? Que são pedras bege, mais acinzentadas, mais pedras naturais, arredondadas naturalmente. E existem as pedras arredondadas, que a gente chama o seixo de arenito, principalmente, ou dolomita, que são as pedras que são naturais, porém elas são arredondadas artificialmente. Elas são arredondadas em processo de, de, de fricção. Então, porém, essas pedras elas acabam pegando um pouco mais de limo. Então, e isso varia muito também de custo também, né? A brita geralmente é um pouquinho mais barata, o seixo um valor médio, o arenito também um valor um pouco maior. Existem pedras também diferentes, de tonalidades diferentes, tipo uma pedra de cor chumbo, que eles chamam hoje, ou a preta também, que tem tido uma boa procura também. Outros materiais tipo casca de pinos também, polida, que eles usam para fazer cobertura em vaso, que nem esse daqui, ou até mesmo Sim. no jardim, para às vezes cobrir o solo para não ficar terra aparente, para daqui a pouco segurar mais umidade também. E com o futuro também ele acaba apodrecendo e transforma em matéria orgânica, digamos assim, protegendo o solo, né? Mas principalmente em alguns lugares gramado mesmo, para poder ter também esse contato com a terra, com o chão mesmo, né? Tu tirar o calçado final da tarde, dar uma caminhada num gramado em casa é relaxante, digamos assim, Sim. vale mais quase do que uma massagem. Mas e depende do local e da necessidade, às vezes, do cliente, sabe? Locais, às vezes, de pequeno espaço, o pessoal tem optado até nem por plantar grama, e às vezes, quando ele não quer o seixo em si, a gente coloca alguma vegetação que dê menos manutenção, tipo uma forração, uma vegetação mais herbácea, que não vai precisar de tanto cuidado que nem um gramado. Ah, então, existem várias opções, digamos assim, de material e de layout, digamos assim, que a gente consegue trabalhar num paisagismo dependendo da demanda, da necessidade do cliente ou da vontade dele, né? Sim. E que consiga se adequar ao espaço, né? Existe algum produto que os clientes buscavam muito antes e hoje em dia são poucos clientes que buscam? Teve alguma mudança? Eu acho que todo o mercado, digamos assim, teve alguma mudança, assim, teve alguns produtos assim, que baixaram bastante a venda. Para nós hoje, a questão das mudinhas de jardim, aquelas mudinhas, as caixinhas com 15 mudas de jardim, é uma coisa mais específica. Um tempo atrás vendia muito, hoje já não vende mais, porque aquela planta ela é sazonal, né? Então ela é cíclica, tu tem que trocar ela com uma certa frequência, tu tem que dar um cuidado mais para ela, né? Diferente de uma vegetação mais verde, uma forração de folhagem, digamos assim, que não precisa de tanto cuidado e ela tem um ciclo mais longo, né? Tu consegue, de repente, até mesmo fazer muda dela para que possa replicar ela. Hoje em dia tem mudas que vêm de laboratório para nós, por exemplo, que elas são clonadas. Então, tu pega uma muda igual a outra e ela vai crescer muito semelhante uma na outra, só que tu não consegue fazer a propagação, porque ela tem um sistema de hibridismo e que ela não produz flor ou nem semente. Então, tu tem uma mudança de tecnologia também na propagação de vegetação. Tu tem uma gama muito maior de produtos também que muitas vezes vem de fora também. Há uns anos atrás a gente importou um lote de planta, veio da Holanda para nós, e propagamos ela por umas 3 vezes, assim, durante um período de uns 6 ou 8 anos. Hoje continua ainda uma planta bastante usada, mas a gente acabou não propagando mais porque veio mais oferta do mercado interno, né? Então, Sim. são coisas que a gente busca, às vezes, produto diferente, vai por um tempo, depois ele passa essa onda, digamos assim, e muitas vezes também a planta, às vezes, é que nem moda, né? Então, às vezes, ela vai e volta, enfim, muitos anos atrás a moda era samambaia, né? Só 30, 40 anos atrás. Quem não tinha um pé de samambaia em casa, não tinha planta. Então, e daí ela baixou, agora uns tempos pra cá ela tem voltado de novo, mas aí também volta com muito mais variedade, né? Tu pega, sei lá, 40, 50 tipos de samambaias diferentes, né? Então, antigamente era 2, 3, 4, 5 tipos de samambaia. Hoje tu tem
um leque muito maior, né, de opção de planta e, e tecnologia, né? Então, Sim, com tanto certeza. na vegetação quanto na manutenção e propagação dela, né? Tipos de adubo diferente hoje também tem é uma mudança muito rápida que acontece, né? Antigamente existia basicamente os nutrientes para a planta é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio branquinho, que é a ureia, né? O fósforo marronzinho e o potássio avermelhado. Então tu pegava um saquinho assim, tu via certinho os coloridos, né? Hoje tu tem, na mesma bolinha, no mesmo grão, tu tem os 3 nutrientes. Então, tem uma tecnologia diferente, tem Sim. mais... a planta consegue absorver melhor, tu consegue trabalhar melhor isso. Agora, ano passado, eu visitei um laboratório que trabalha com a parte a biológica de fungos e bactérias para controle de outros fungos aqui no Rio Grande do Sul. Então, são coisas diferentes que estão surgindo, que tu tem que estar atento ao mercado, né, para poder ter esse conhecimento também, né? Então, são coisas que, que, que tu tem que estar antenado. Inês, e quanto à parte de iluminação, existe algum item? Olha, eu te diria que tem 2 itens que saíram, que deu uma diminuída muito grande. Uma quase sumiu, que é a linha de embutidos com lâmpadas, né? Que os painéis com LEDs integrado, eles acabaram substituindo. Então, os embutidos, que é uma pena, porque o, o painel, ele queima, tu tem que botar ele todo fora, né? Em termos de sustentabilidade, é um horror, né? E enquanto de lâmpada você embute, troca só a lâmpada a vida toda, o embutido é o mesmo. Então, esse realmente caiu radicalmente, mas assim, radical. Caiu bastante a venda e tá difícil de, se, de conseguir convencer o cliente a voltar a colocar. É um índice muito pequeno. E a outra linha é a linha de cristal, né? A linha de cristal deu uma queda muito grande. O que eu tenho sentido, até comentei com as meninas esses dias na loja, devagarinho a gente tem sentido que está retornando. Que o cristal tem os altos e baixos. 22 anos Sim. já teve, mas nunca tinha parado tanto como os últimos 3 anos, vamos dizer, né? E agora a gente já está sentindo a nova procura de peças não muito grandes, né? Mas pelo menos um plafãozinho de cristal, um pendente de cristal na lateral de uma cama ou no lavabo, né? Então, o cristal deu uma diminuída bem grande mesmo. Sim, ó, os produtos vão inovando, vão chegando novas tecnologias, né, tanto para a parte de iluminação quanto na parte de paisagismo. E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Foi muito legal a nossa conversa. Acho que o público conseguiu ter uma ideia maior de tudo aquilo que envolve paisagismo, iluminação, jardinagem. Então, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela presença do público e até semana que vem.